Bom, a ideia agora é a gente pegar aquelas estruturas de repetição que nós vimos na abordagem algorítmica, certo? E aplicar a linguagem Python. Como é que a gente converte aquele negócio todo que a gente fez lá atrás para a linguagem Python? Mas antes de fazer isso, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, tá? No Python, só há a implementação do para e do enquanto. Eu vou começar primeiro pela estrutura enquanto, antes da gente falar da estrutura para, porque a estrutura para ela é um pouco especial por causa do domínio, né, e pela construção das estruturas que o Python tem, tá bom? Então vamos aqui para a estrutura enquanto. Recapitulando, eu posso trabalhar com o critério de contagem ou por alguma outra regra que não seja baseada em contagem com a estrutura enquanto. Então a mesma coisa eu posso fazer aqui no Python, ok? Então vou chegar bem aqui e vou dizer assim, ó, while, aqui é a minha sintaxe, ok? E eu lembrem do if e aquele dois pontos, que significa o que para mim? Que eu tenho agora subinstruções, a mesma coisa vai funcionar aqui, tá? Então, enquanto, por exemplo, vamos fazer com contagem, que foi o primeiro exemplo que nós fizemos lá, enquanto uma variável i for menor ou igual a 10, tá? Opa, cadê o igual? Não saiu, menor ou igual a 10. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou printar essa variável i, tá? Então, bem aqui eu vou printar a minha variável i. Bom, aí ele vai dizer, pô, Edvar, tu tá maluco, tem um erro aí. Por quê? Porque é i. Eu não defini i. Lembre que Python eu não preciso declarar, mas eu tenho que inicializar essa variável, porque por enquanto ela não tem valor nenhum. Então, eu vou dizer aqui que o i, tá? O i aqui, ele recebe 1. Agora sim. Agora eu inicializei com o valor 1. E se eu mandar rodar esse cara bem aqui, ó. E o que é isso? Lembrem que eu falei para vocês? Loop infinito. O que é que está acontecendo aqui? O i, ele nunca está deixando de ser 1. E aqui não está dando muito essa sensibilidade, mas aqui o console está printando várias vezes o número 1. Tá? Então vai ficar printando o número 1. Isso a gente chama de loop infinito. Por isso eu preciso do quê? Eu preciso incrementar. Eu preciso fazer esse i variar para poder eu realizar o meu teste lógico aqui. Então vou parar aqui a minha estrutura. Opa, parou. Vou chegar bem aqui e vou dizer, depois que você printar o i, você precisa incrementar o i. Eu posso dizer que o i recebe i mais 1, tá? Posso fazer isso daqui, ok? Ou posso fazer aquela simplificação que tem lá no nosso material. Opa, mais igual 1. Então, isso daqui é como se fosse o i recebe i mais 1. Agora sim, vamos lá. Executando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui a gente tem, pessoal, né, que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas do loop infinito e entender muito bem o contexto da estrutura. Bom, então temos aqui a estrutura enquanto baseado no Python, né? While e aqui a minha condição. Quantas condições eu posso ter aqui? Pessoal, eu posso ter várias condições aqui dentro, lembrando que eu tenho que utilizar os conectores lógicos. O AND, né? O OR, claro, o NOT se for necessário fazer alguma inversão lógica, tá? Então isso aqui eu tenho que tomar muito cuidado no momento que eu estiver construindo essas minhas estruturas. E naquele cenário onde o usuário, por exemplo, tem que ficar digitando um valor para poder sair do laço. Vamos construir aqui para ver como é que vai ficar, ok? Eu disse para vocês que eu tenho um K recebendo 0, tá? Eu tenho de novo a minha estrutura enquanto, aqui, enquanto o K for menor ou igual a 10, isso que eu disse para vocês lá. E eu vou dizer aqui para o usuário, né? E aqui eu vou ter que usar o quê? O meu int e depois o meu input, tá? E aqui o meu input, eu tenho que dizer para o usuário alguma coisa. Digite um valor inteiro. Então, eu vou dizer isso aqui para o usuário, para poder a minha estrutura ficar repetindo, né? E sempre atualizando o valor de K. Por isso que eu falei para você, tá diferente? Claro que tá diferente, pessoal. Lá a gente utilizou duas linhas, uma para escrever e outra para ler. E aqui a gente está utilizando tudo numa mesma linha. Por isso que eu falo assim, uma coisa é a forma algorítmica e outra coisa é como a gente transporta aquilo que está definido na forma algorítmica para a linguagem de programação. Por isso que a gente tem que conhecer a sintaxe da linguagem. Então, vou executar aqui para ver se tem algum erro, se está tudo certo. Tá? Então, o K começou com 0. Opa, entrou na minha estrutura. Vou lá e vou digitar 5 e vou dar o Enter. Continua me perturbando. 9? Não. 1? Não. 3? Não. Nossa, nunca vou sair disso. 7? Não.
né? 8, não. 10, não. E se eu digitar 11? 11, acabou minha estrutura. Então é isso, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado no momento de estar desenvolvendo com essas estruturas. A gente tem que conceber e conhecer muito bem essa questão das regras lógicas para ter a melhor regra lógica para satisfazer a minha condição ou o meu critério de parada, tá? Para não cair em situações de loop infinito ou mesmo cair numa situação onde o usuário fique preso, por mais que não haja ali um loop infinito, né? Então eu tenho sempre que estudar muito bem a forma e a construção dessas estruturas, tá? Bom, então, pessoal, vamos começar aqui, né, a entender e conhecer um pouco mais da estrutura for. Assim, antes de eu falar especificamente dela, assim, né, quando a gente trabalha com linguagem de programação, né, diferente um pouco da linguagem Python, a estrutura for, ela não é somente uma estrutura para se trabalhar com contagem no contexto da linguagem Python, tá? Ela foi desenvolvida também para manipular de forma mais efetiva algumas estruturas que somente a linguagem Python tem. Listas, né, dicionários e outras estruturas que somente a linguagem Python tem. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Eu vou até mostrar daqui a pouco um exemplo, sem me aprofundar de fato na estrutura. Mas só para a gente entender qual é a melhor forma de se trabalhar, né, com a linguagem Python e conhecer esse outro lado dela. Mas lá na frente, quando a gente falar especificamente dessas estruturas, a gente vai aprofundar mais na sua utilização com a estrutura de repetição for ou para. Vamos aqui para o nosso cenário. Bom, pessoal, então a gente tem bem aqui a estrutura for, ok? Então, no for, a gente vai ter aqui uma variável, vou chamar de variável x, tá? E essa variável x, como eu falei para vocês, ela é uma estrutura baseada em contagem. Eu preciso estabelecer uma contagem para a estrutura. Então, vou colocar 3, 4, 5, 6, por exemplo, tá? Então, aqui eu tenho a construção da estrutura for, né? Uma variável x que vai sendo modificada dentro desse contexto. A primeira vez ela vai ser 1, depois ela vai ser 2, depois ela vai ser 3, 4, 5, 6. Tá? E eu posso chegar aqui embaixo e dar um print na variável x. Então, posso chegar bem aqui e printar a variável x. Se eu mandar rodar esse negócio, ela vai mostrar para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pô, Divan, é muito fácil. O problema é que, assim, pessoal, não está nada legal aquilo ali, né? 1, 2, 3, se fosse de 1 a 1 milhão, vocês iam ter que colocar de 1 em 1 milhão ali, ia ficar muito complicado. Para isso, galera, a gente vai precisar utilizar uma funçãozinha da linguagem Python, que é a função range, tá? E essa função range, o que é que ela faz? Ela cria para mim de forma dinâmica a construção dessa sequência. Eu posso estabelecer um valor inicial, posso estabelecer um valor final e a forma que esse valor inicial e final vai sendo construído. Se vai ser de 1 em 1, vai ser de 2 em 2. Lembrem, muito semelhante ao algoritmo, ao passo 1, ao passo 2. Então, isso é um acessório que eu vou ter aqui para auxiliar a construção dessa minha sequência. Então, vou zerar esse negócio aqui de novo, tá? Vou zerar isso bem aqui. E bem aqui eu vou colocar, ó, eu quero de um range, né? De quanto? Eu quero, por exemplo, começando em 0, tá? 6 posições e ao passo 1. Tá? E se eu rodar isso daqui, ele vai mostrar para mim de 6 posições começando no 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 são 6 posições. Ah, mas, por exemplo, se vai ser ao passo 1, lá tu disse para mim que poderia ser omitido. Aqui também pode ser omitido, esse é o passo 1. Legal, né? Então, posso omitir. E se eu rodar? Opa, vai acontecer a mesma coisa. Porque eu estou fazendo ao passo 1. Pessoal, então, eu consigo trabalhar de forma mais efetiva utilizando essa função para construir para mim. E se eu for iniciar, por exemplo, sempre com 0, eu não preciso desse primeiro parâmetro. Basta eu dizer, olha, nesse domínio, ele vai de 0, né, até 5, porque eu vou trabalhar com quantas posições? Eu vou trabalhar com 6 posições. Então, se eu especificar 6, se eu colocasse aqui, por exemplo, 60, ele ia mostrar para mim de 0 a 59. Se eu colocar aqui, por exemplo, 600, ele vai mostrar de 0 até 599. E assim por diante, pessoal. Então, percebe que a estrutura for, ela é bem simples de se implementar, tá? Claro que respeitando a natureza da sua aplicação, né, problemas baseados com operadores assim em contagem, né, soluções baseadas em contagem, para poder ter a melhor utilização dessa estrutura.
E aquilo que eu falei para vocês, ela não foi feita só para isso na linguagem Python. Ela foi adaptada para trabalhar com estruturas específicas da linguagem. Só para a gente ter assim uma pequena pincelada do que eu estou falando, que isso é muito legal quando a gente trabalha. Digamos que eu tenho aqui, né, esses parâmetros aqui. Tá? Eu tenho esses carinhas aqui, ó. Tá bom? E o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu tenho uma estrutura na linguagem Python que tem o quê? Dentro dela eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, e não é sequência, tá? Poderia ser tudo aleatório, poderia ter dado do tipo inteiro, dados do tipo... Ou seja, é como se fosse uma sapateira, só que não guarda só sapato. Guarda roupa, ela guarda dinheiro, ou seja, eu tenho várias coisas ali dentro que eu posso trabalhar. Isso só existe em Python, pessoal. Mas eu tenho uma estrutura muito parecida lá em Java, que é o Vector, ou outras estruturas. Não, tem, mas não tão simples assim, tá? Então, assim, aqui, essa estrutura, okay? O for, o que ele faz aqui? Ele consegue navegar, sem eu precisar ficar especificando posição. Se eu jogar esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai navegar nessa estrutura para mim. A cada vez que ele vai fazendo o loop ou o salto, ele vai navegando e acessando o conteúdo dessa minha estrutura. Então, a primeira vez ele vai acessar o 1, a segunda vez ele vai acessar o 2, o 4, o 7, o 9. Eu poderia ter aqui dentro, por exemplo, edvar, tá? E aí eu poderia, né? Aí ele sempre vai mostrando para mim o conteúdo de cada uma dessa minha estrutura que a gente chama de lista, que isso é específico da linguagem Python. Ok, pessoal? E com isso aqui a gente tem, né, a ideia da construção algorítmica dessas estruturas de repetição. Nós temos, no contexto da linguagem de programação Python, a sua implementação e utilização para poder a gente resolver os problemas que são necessariamente, né, necessitam desse tipo de estrutura para se chegar, por exemplo, a um resultado que vai resolver um determinado problema ou que vai auxiliar uma outra rotina do código-fonte de vocês para solucionar ou automatizar qualquer sequência de código, ok? E com isso a gente encerra aqui a aula de estruturas de repetição.